gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do nosso livro, Movimento das Pessoas pelo Mundo. No capítulo anterior, que foi o capítulo 3, a gente começou a fazer uma análise sobre a importância populacional, a distribuição da população pelo mundo, as características culturais das populações, o comportamento delas em relação à densidade demográfica, os lugares onde elas estão localizadas. E hoje a gente vai ver que essa população, ela não é fixa, ela está sempre se movimentando pelas áreas. As pessoas se movimentam entre cidades, elas se movimentam entre regiões, elas se movimentam entre países. E a gente vai fazer uma análise de por que elas fazem esses movimentos. Na verdade, se a gente parar para pensar na própria essência da humanidade, o homem, antes de se tornar sedentário, ele era nômade. Ele mudava de um lugar para o outro de acordo com as suas necessidades, principalmente adaptado ao meio, a ter a disponibilidade de alimento, a ter a disponibilidade de água. Com o passar do tempo, apesar de ele ter se sedentarizado, se tornado fixo no seu lugar, ele continua realizando certos movimentos, que a gente chama de migrações, para poder buscar os seus interesses. E esses interesses, eles estão motivados por uma série de situações. E é isso que a gente vai tentar entender nessa aula. Então, o tema da nossa aula é o movimento de pessoas pelo mundo, que está no capítulo 4 do livro didático de vocês, e que envolve fatores como fluxos migratórios, distribuição de população, desenvolvimento econômico e todas as atividades relacionadas a isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que essas pessoas se deslocam? Quais são as causas dos fluxos migratórios? Então, a gente precisa de pensar que as migrações, elas possuem os chamados fatores de atração e fatores de repulsão. O primeiro, pensar sobre o fator de atração. O que atrai a população para um determinado lugar? Quando eu escolho ou vou para um determinado local, o que tem naquele local que me chamou a atenção? A gente chama isso de fator de atração. Esse fator de atração pode ser uma estabilidade natural, pode ser uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, uma área fora de violência. Todos esses fatores atraem a população. Porém, todo fluxo migratório, ele acontece também devido a fatores de repulsão, o que está obrigando a população a sair do lugar onde eles estão. E nesses fatores de repulsão, a gente tem fatores de repulsão que são econômicos, o desemprego é um fator de repulsão que é econômico, enquanto a oferta de emprego é um fator de atração que é econômica. E dentro dos fatores de repulsão, a gente tem um fator essencial, que são aquelas pessoas que se sentem obrigadas a sair do seu local de origem. Essas migrações, a gente chama de migrações forçadas. E na modernidade, elas estão muito associadas a duas situações. Primeiro, as situações de desastres naturais, terremotos, tsunamis, enchentes, que podem obrigar as pessoas a saírem do lugar onde elas viviam, e a fatores sociais e econômicos, como, por exemplo, guerras, perseguições de ditaduras, situações políticas. Isso também pode estimular a saída dessas pessoas. Quando as pessoas estão saindo do seu local de origem, porque elas são obrigadas, elas estão sendo expulsas por uma guerra, por exemplo, ou por um desastre ambiental, a gente chama essas pessoas de refugiado. O refugiado é quem precisa de refúgio, quem precisa de abrigo. Então é uma pessoa que está fugindo. Ela não teve escolha de sair do seu local. Ela foi obrigada, não apenas por uma questão de desemprego, mas por uma questão política, por uma questão religiosa ou por uma questão ambiental. Esses refugiados, eles estão associados ao que nós chamamos de migrações forçadas. Enquanto aqueles que escolhem sair do seu local de origem para estudar ou para trabalhar, a gente fala que essas pessoas estão vivenciando um processo de migrações espontâneas. Então, na verdade, quando a gente pega os fluxos migratórios no espaço mundial, a gente tem fluxos migratórios que se dividem de duas formas. Ou de maneira forçada,
o refugiado ambiental e o refugiado de guerra são esses exemplos, ou de maneira espontânea, o cara que vai fazer um intercâmbio num outro país, o cara que vai procurar um emprego em outro lugar, o cara que vai estudar numa outra cidade. Esse tipo de imigração ela é espontânea, certo? Bem, o que aflige tanto as causas forçadas quanto as causas espontâneas? Situações econômicas, situações sociais, situações ambientais, políticas ou religiosas. São os fatores que motivam esses fluxos populacionais. E como eu já tinha mencionado para vocês, a ênfase que a gente tem que dar nesse processo todo, na modernidade, está muito associada ao que nós chamamos de refugiado. Algumas áreas do mundo hoje são áreas de intensos fluxos de refugiados. Por exemplo, saída de refugiados do conflito sírio, lá na Síria, para áreas como a Turquia, para áreas como a Líbia, a Jordânia, países ali próximos. Isso tem acontecido muito. Desde que o conflito sírio começou em 2011, com um movimento chamado de Primavera Árabe, até hoje se contabilizou mais de 11 milhões de refugiados. Ou seja, 11 milhões de pessoas buscando abrigo em outros lugares do mundo. Então, isso é um ponto essencial. Os refugiados, eles não podem ser considerados imigrantes ilegais. Então, a gente chega num ponto extremamente importante. Refugiado é diferente de imigrante ilegal. O imigrante ilegal é a pessoa que foi para outro país sem autorização e que está naquele país de forma que o governo não permite a sua permanência ali. Já o refugiado, o governo do país pelo qual esse refugiado foi, não tem o direito de mandar ele de volta para casa sem antes dar a mínima assistência, porque essa pessoa está precisando de abrigo, ela está buscando refúgio. Tanto que existe um órgão na ONU chamado de Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é um órgão da ONU que monitora campos de refugiados, onde essas pessoas buscam ajuda, e monitoram todas as leis que direcionam a questão do refúgio no mundo. Então, é um dos pontos políticos internacionais da atualidade mais importantes. Então, basicamente, quando a gente pega o livro de vocês lá, vocês vão ver que tem um texto na página 51 que diferencia isso que eu falei com vocês, a questão do que é o migrante ilegal e do que é o refugiado. Também no livro de vocês tem pontuando aí a questão das migrações internacionais, a questão dos refúgios, os países que estão mais envolvidos com os refugiados, que têm as principais situações. E é muito importante, gente, o turismo internacional, ele é uma maneira de mobilidade da população, mas ele é diferente de fluxos migratórios por conta de questões econômicas ou por conta de guerras e desastres ambientais. Então, a população vive se deslocando pelo espaço mundial. Por isso que esse movimento de pessoas pelo mundo é tão importante e a gente tem que ficar de olho. Então, fiquem de olho nesse capítulo que eu acabei de destrinchar para vocês. Leiam as páginas deles. Quem tiver a oportunidade, pegue esse mapa mental que eu fiz aqui para vocês, copiem ele ou então imprimam e façam o seguinte: à medida que for estudando pelo livro, façam observações que complementem esse mapa mental. Isso vai ajudar muito vocês a entenderem essa parte da nossa matéria que se refere ao movimento das pessoas pelo mundo. Um beijo, 8º ano, até a próxima!